Quero falar sobre algo que Deus colocou no meu coração e tenho certeza que é para edificar a igreja, porque a gente desde pequeno trabalha com um problema que se chama coragem. Desde pequeno nós somos sondados, nós somos forjados em ser corajosos. Quantos aqui foram crianças medrosas na infância? No parque você não ia, no parquinho lá você não ia naquelas coisas rodas gigantes, aquela coisa que era mais perigosa, dá um pouquinho, você não ia. Amém? E às vezes as pessoas, você é medroso, você não. Mas também tem muito corajoso que se mete em cada encrenca. Não é verdade? Eu sou corajoso, quero falar, é o primeiro a sofrer. É o primeiro a ser o bucha da história. Então a coragem tá muito assim, não que seja algo específico e benéfico, dependendo do que você for utilizar a sua coragem para fazer. Tem gente que tem coragem para fazer uma besteira. E tem gente que não tem coragem para dar um passo que tem que dar. Então a coragem, se você não souber usar a dose dela, ela pode ser prejudicial. Mas eu quero falar sobre esse tema nessa noite que Deus colocou no meu coração, porque ontem a gente sepultou a minha tia Fania, uma tia que eu tenho assim, muito carinho mesmo, muita proximidade, e eu me despedi dela aqui no Rio, fiz as compras com ela, porque há mais de um ano, todo mês a gente vai no mercado com ela fazer as compras, desde a época que ela não podia ir no mercado, né, por causa da idade, e aí agora, os 3 últimos meses, ela quis ir também. E antes dela viajar para São Paulo, fiz as compras com ela, fui para a casa dela, e ela estava muito preocupada, estava todo mundo indo para São Paulo, os filhos, e eu quando entrei no carro, abaixei o vidro e falei, tia, eu ainda estou aqui no Rio, fica tranquila. E ela abriu um sorriso e me deu um beijo. Foi a última vez que a gente pôde se falar. E, na verdade, ela está tranquila agora. Ela está nos braços do Pai. E nós que precisamos nos preocupar, ficar atentos, ficar ligados, porque ninguém sabe o nosso dia. Amém? E ontem, muita gente falou assim, você ainda vai falar na célula, pastor? Pensei que você nem ia falar. E Deus falou muito sobre isso. Um homem que entende o chamado, um homem que entende o porquê Deus o colocou nessa terra, vai ter que trabalhar a cada dia com coragem. Por isso eu quero que você abra o teu coração nessa noite, porque Deus vai fazer algo poderoso na tua vida para ativar aquilo que precisa ser ativado, para que você saia daqui com coragem, com certeza, com convicção dos passos que você precisa dar. Amém? Eu fui buscar no dicionário um termo sobre coragem, um substantivo feminino, moral forte perante o perigo, os riscos, bravura e intrepidez. Firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Coragem. Olha que poderoso isso, né? Sabe que é importante a gente entender e ser especialista nisso, porque o seu adversário, o nosso adversário, ele é especialista em ameaça. E todo medroso para diante de uma ameaça. Então, se a gente não tiver ciência e não tiver convicção de que nós somos corajosos para tomar atitudes coerentes ao reino de Deus, podemos estar paralisados diante de uma ameaça. Amém? Eu queria ler um pouco uma passagem que está lá em Atos 9, 8. Se puder abrir comigo. Diz assim: Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão
e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver. Durante esses dias não comeu e nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Tem algum seguidor de Jesus aqui, só para eu saber? Amém? Oh, glória! E ele teve uma visão, e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e aos povos de Israel. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs a mão sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas como escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa, ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas. Amém. Vamos dar uma paradinha aqui. Irmãos, todo mundo sabe da história de Saulo, de Paulo. Todo mundo sabe da história dele. Mas para que isso pudesse vir a acontecer, existia um homem chamado Ananias que teve coragem. Se eu pudesse falar algo sobre Ananias, o corajoso. Você imagina isso aqui. Está um bafafá na cidade, que está chegando pela cidade aquele que perseguia os cristãos, aquele que mandava prender os cristãos, aquele que mandava matar os cristãos, aquele que açoitava os cristãos, está chegando aí pela área. E aí ele tem uma visão, onde Deus fala com ele, que ele tinha que ir lá na casa onde ele estava. Quem iria aqui, irmãos? Mas deixa eu te dizer algo. Deus, ele sempre coloca desafios na mão de corajosos. Por isso eu quero que nessa noite você saia daqui dizendo: Senhor, eis-me aqui à disposição, eu tenho coragem, conta comigo, eu sou um valente nas tuas mãos, amém? É muito lindo a gente falar de Saulo, de todos os feitos de Paulo, muito lindo. Nós temos várias cartas, somos agradecidos por tudo, mas Deus usou um corajoso para que ele pudesse ser batizado, para que ele pudesse conhecer o poder de Deus. Deixa eu te dizer algo, tem pessoas que vão receber o Evangelho, tem pessoas que vão ser batizadas pelo Espírito Santo, através da tua ousadia e coragem de ir lá, de tocar, de falar da palavra de Deus, de sair da tua zona de conforto e avançar. Amém? O reino de Deus é tomado por esforço. E uma coisa que o cristão não pode ter é comodismo. Amém? A começar que o evangelho é incômodo, irmãos. Desculpa eu te falar isso, mas o evangelho é para incomodar. Jesus incomodou aonde ele passou, irmãos. Jesus incomodava os religiosos, incomodava os romanos, incomodava todo mundo que teria que ser transformado e não queria. Jesus incomodava. O evangelho é de incômodo. Amém? Por isso que eu alerto muito da gente falar sobre prosperidade, falar sobre fé, mas nada disso faz sentido se não houver conversão. Amém? É só motivacional, é só força de pensamento, pensamentos positivos.
Mas o evangelho é converter, é mudar, é transformar, é tirar daquilo que não pode mais fazer parte dessa temporada. Antes você fazia, antes era normal, mas agora que Cristo entrou em mim, eu não sou mais a mesma pessoa. Amém? Evangelho é incômodo. Sabe que esses dias eu fui a um lugar, estava falando sobre isso ontem. Eu falei, Senhor, me mostra por que eu vou viajar de carro para lá. Me mostra para que o Senhor quer que eu vá lá. Eu não vou lá para perder tempo. E no meio da tarde, no sítio onde eu estava, o Espírito Santo começou a me mostrar algo. E essa pessoa que estava lá, ele sentou do meu lado e eu vi uma pessoa emocionalmente abalado. E o Espírito Santo começou a me ministrar sobre arrependimento, sobre perdão de Deus, sobre o passado que Deus perdoa. E quando eu comecei a falar isso, aquele homem desmoronou no chão de chorar. E eu quero dizer coragem, porque você chegar na casa de alguém que não tem intimidade contigo, e você falar coisas que o Espírito Santo te manda falar, irmãos, é para corajoso. E eu comecei a falar, não entendendo, não conhecia a história dele, não conhecia a família dele, não conhecia. E ele falou assim, pastor, eu estou há 15 dias para sair de casa, largar minha esposa. Pastor, eu essa semana já peguei 2 vezes a minha arma para me matar aqui no sítio. Eu falei, obrigado Deus, porque tu me trouxeste aqui, porque eu tive coragem de sair, eu tive coragem de ser usado por Deus. Deixa eu te falar, Deus está te levantando com coragem aqui para salvar vidas, para salvar tua casa, para salvar família, salvar pessoas que precisam ouvir uma palavra de vida. Não temas. E eu fiquei tão agradecida. A minha esposa olhava assim, mas o que houve? Você está passando mal? Eu, depois te conto o testemunho. Deus é poderoso. E Ele está recomeçando. Ele está recomeçando. Sabe, um homem e uma mulher de Deus vai precisar todos os dias ter coragem para viver o Evangelho de Deus. É ou não é, irmãos? O mundo está cada vez mais difícil. As coisas erradas estão cada vez mais normais. Um homem, para viver o Evangelho de Cristo, tem que ter coragem. Coragem para quê? Se for preciso, levar a minha vida leve. Porque a minha vida não pertence a mim, é dele. E a morte é lucro para aqueles que creem em Deus. Isso é para um homem de coragem. Isso é para um homem de ousadia. Isso é para um homem que entende que Cristo vive em mim. Eu precisei de muita coragem, porque lá no enterro ontem, nós fizemos mais ou menos uns 40 minutos, 50 minutos de louvor. Eu acho que ninguém naquele cemitério entendeu por que nós louvávamos tanto. Porque para quem tem coragem de viver o Evangelho, consegue celebrar que a morte não é um ponto final, é um ponto de início. É uma promoção à eternidade, amém? Quantos querem aqui morar na glória? Quantos querem aqui ser promovidos? Quantos querem aqui viver o Evangelho de Cristo? Quando o nosso dia chegar, para a gente possa, amor, não fica preocupado, não fica preocupado. Se Deus me levar, eu estou bem. Se Deus me levar, eu estou nos céus, amém? Coragem. Sabe, falei com a Rê, falei assim, acho que ontem eu falei assim, acho que amanhã eu vou chamar alguém para pregar. Porque eu preguei domingo, preguei segunda, preguei terça, preguei sábado no sítio onde eu estava, à noite a gente fez um culto, preguei sábado, preguei domingo, preguei terça, ia pregar hoje, sábado eu prego no aniversário de uma igreja, e domingo aqui, eu falei assim, acho que eu vou convidar alguém. E aí Deus me deu o tema dessa palavra, coragem. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Tenha na tua mente, quando você for tentado a desistir,
lembre-se da coragem, porque se você tiver ousadia para continuar, para permanecer, eu tenho certeza que o sobrenatural acontece. Eu creio que essa quarta do poder, Deus vai honrar, porque eu tive coragem de vir, mesmo cansado, mesmo pensando que ia ser cansativo para mim, mas eu estou vivendo aquilo que Deus me chamou para fazer, e eu preciso ter coragem. Amém? Coragem, irmãos, para sair da zona de conforto, coragem para tomar decisão, coragem para ir onde Deus já mandou você ir. Ananias foi lá se meter com um cara que queria matá-lo. Que doido isso. Mas ele sabia que era Deus que estava mandando. Deixa eu te dizer, Deus tem desafio para a tua vida e para a minha vida que vai exigir coragem. Mas existe uma recompensa para todo corajoso. Amém, irmãos? Aleluia. A gente precisa ter coragem também, irmãos, para abandonar algumas coisas que não fazem mais parte dessa temporada. Olha a coragem de Noé. Noé teve coragem de construir uma arca, de pegar as madeiras, pegar o material, construiu. Que coragem que aquele homem teve, irmãos, no meio da cidade, sendo debochado, sendo zombado, sendo chamado de maluco. E ele teve coragem para construir, mas depois que o dilúvio acaba, ele tem coragem para largar tudo aquilo que ele construiu, para viver uma nova temporada. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Você precisa ter coragem para largar algumas coisas que deram certo no passado, para viver o novo de Deus. Ah, mas pastor, mas é assim. Ah, pastor, mas Deus falou isso aqui para mim. Mas o que Deus está falando agora? Deus continua falando, Deus continua operando, Deus continua falando. Você imagina se Noé falasse assim, não, Deus, não, eu fiquei 100 anos aqui construindo essa arca, não, eu me esforcei. Irmãos, quantos filhos de Deus estão perdendo, deixando de desfrutar o novo, porque estão apegados às coisas antigas, às suas maneiras antigas, às suas formas antigas. Não, mas eu sentia a presença de Deus naquela época. Não, mas quando a igreja era branca, eu sentia algo. Mas quando isso era assim, quando a rádio tocava às 7, irmãos, tenha coragem para se desprender do antigo, para experimentar o novo de Deus. Aleluia! O apego ao antigo restringe ao novo. Lá em casa a gente tem essa cultura sempre. De mês em mês a Renata vai lá e faz um sacode lá nas minhas roupas, nas coisas dela, e tira tudo e dá para todo mundo, entrega para quem tem que entregar, para chegar o novo. Amém, irmãos? Às vezes nós precisamos entender o que nós estamos carregando na bagagem que não pode mais fazer parte da nova temporada. Deixa eu te falar algo. A vida já nos dá e nos traz algumas surpresas no meio do caminho. Algumas bagagens, alguns pesos. Mas também, às vezes a gente está carregando pesos desnecessários na nossa bagagem que está nos impedindo de caminhar para o novo. Coragem para perdoar, irmãos. Coragem para liberar perdão. Coragem para pedir perdão. Coragem de abrir mão de certas companhias. Coragem para dizer não. Coragem para viver o novo. Quantos querem viver o novo de Deus aqui, irmãos? Mas deixa eu te falar algo. Para viver o novo, nós precisamos deixar de fazer coisas antigas. Deixar de cometer os mesmos erros do passado para poder experimentarmos o novo de Deus. E quando Deus vê o filho dele reagindo para o novo, fazendo o que tem que ser feito para o novo, eu tenho certeza que você começa a experimentar as novidades de Deus. Coragem. Você precisa de coragem para largar algumas coisas que não fazem mais parte dessa temporada. Deixa eu te falar algo aqui. O vício que te aprisionava cai por terra nessa noite. A falta de perdão que te bloqueava para viver o novo cai por terra nessa noite. Aquele rancor, sabe, com algumas pessoas, libera perdão, porque a falta, irmão, escuta isso, a falta de perdão talvez não está fazendo nem mal para aquela pessoa que te fez o mal, está fazendo mal para você, está impedindo você de viver o novo, bloqueia você, aquela pessoa, isso te causa até mais rancor, porque a pessoa está bem. Já reparou isso? E ela ainda vive como se não tivesse feito nada lá. Coragem para liberar perdão. Deixa, entrega o perdão.
e vai viver o novo. É preciso coragem para isso, amém? Deus está fazendo algo poderoso nessa noite. E eu quero, assim, sinceramente, ver um destravar e um fluir de Deus na vida de todo mundo que está aqui nessa noite, de todo mundo que está conectado aqui. Amém? Coragem para o quê? Para vencer o medo, irmãos. O inimigo, ele é especialista em ameaçar. E deixa eu te dar um spoiler aqui. Se você está vivendo sobre ameaça, se você está vivendo sobre alguma ameaça do inimigo, te ameaçando do teu passado, te ameaçando te paralisar, te ameaçando com as tuas emoções, você está prestes a viver a tua melhor temporada da vida. Posso te dizer isso com toda certeza. Todo grande homem de Deus na Bíblia e na terra que eu conheço, quando ia viver um projeto grande, quando ia viver algo novo, o inimigo vem com as ameaças. Você já experimentou isso? Quando você chegou aqui e tomou uma decisão, vou fazer isso, vou me firmar com Deus, o que vinha para você? Ameaça. Você não pode, você faz isso, você faz aquilo, olha o teu pecado, olha aquilo, se você fizer isso, você vai largar a mão disso, se você parar com isso, você vai perder aqui. O inimigo, ele quer nos ameaçar, sabe por quê? Porque ele não pode desfrutar do arrependimento, ele não pode desfrutar das bênçãos de Deus, mas nós podemos, nós temos herança, amém? Nós temos promessa, porque ele pode ameaçar, ele pode tentar, mas nós sairemos daqui com coragem, para vencer diante de qualquer ameaça. 1 Coríntios 16, 13. O que Paulo vai dizer aqui, ó? Estejam vigilantes, mantenham-se firmes, sejam homens, sejam fortes. Pastor, estou com tanto medo, sabe, das coisas, está difícil, estou com tanto medo do que a gente está passando, sabe, estou sendo perseguido. Irmãos, Deus não vai ter coragem por você. Josué, seja quem que tinha que buscar força e coragem? Família Vida Nova, sejam fortes e corajosos. Sejam fortes e corajosos. Você que está aqui nessa transmissão, seja forte e corajoso. Seja lá qual for a circunstância que você está vivendo, seja forte e corajoso, porque Deus é contigo. Amém? Irmãos, por que a palavra de coragem para nós hoje? Porque existem algumas coisas que nós vamos experimentar que vai nos exigir coragem. Coragem para dizer eu quero, coragem para dizer eu vou avançar, coragem para falar assim, eu vou abrir mão disso porque eu tenho uma recompensa com Deus. Coragem. E deixa eu te falar algo, vai ser meio incômodo, vai ter que te tirar da zona de conforto, vai ter que... Olha aqui, Ananias, quando Deus fala com ele na visão, no sonho, ele questiona ainda, ele não queria, é meio incômodo. Mas se hoje nós estamos falando de Ananias, é porque ele teve coragem de cumprir uma missão divina. Ei, a tua história vai ser falada como um homem e uma mulher de coragem, de ousadia, que não se conformou com esse século, não se conformou com os mimimi, não se conformou em vitimizar. Você vai ter coragem. Aleluia! Ontem à noite eu pedi para a gente cantar lá na célula uma música que eu estava cantando no velório. Não cantaram, mas eu estava cantando e chorando. Que diz assim, ó: te louvarei, não importam. Eu quero dizer isso para você também. Coragem para louvar no tempo de aflição. É preciso ter coragem, irmãos, para louvar a Deus num tempo de perda. É preciso ter coragem para louvar a Deus num tempo doloroso, num tempo de sofrimento, num processo doloroso. E o que eu vejo aí, infelizmente, é pessoas se afastando de Deus, se afastando da igreja, no tempo que ele precisava mais ainda ser corajoso para romper e para viver as promessas. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, no tempo da aflição,
É o tempo que você sobe um nível na fé, quando você louva num tempo de dificuldade. Por isso que o tempo de aflição, o tempo de dificuldade, é o melhor tempo para o cristão, amém, irmãos? É o melhor tempo para o homem e para a mulher de Deus. Por quê? Porque ele é promovido na fé. Porque quando as pessoas e quando o inimigo entende que não adianta, que você não vai parar, irmãos. Não adianta. Já tentei isso contra ela, já fiz isso, já semeei fofoca, já botei os críticos lá, já falei que não serve, já mexi na mente dele, mas ela não para de adorar, ela não para de buscar, ela não para. Aleluia! O inimigo vai ter que desistir de você, porque você é um homem, uma mulher corajosa, você entende que tem promessa de Deus, você entende quem você é, você sabe da tua identidade, você sabe quem é teu pai. Coragem! Aleluia! Coragem para louvar em tempo de aflição. Eu não sei o tempo que você está vivendo, não sei o processo que você está vivendo, mas eu sei que ontem lá num dia dolorido para mim, doloroso, de sofrimento, nós estávamos louvando quase 50 minutos de louvor. E ontem à noite a gente louvando isso, e eu vi como o reino de Deus realmente é tomado por esforço. Porque se alegrar num tempo que seria para sofrer, para chorar, ter fé diante de circunstâncias totalmente contrárias àquilo que você queria, é só para quem tem coragem para viver pela fé. Viver pela fé é para quem tem coragem, irmãos. Amém? Quantas vezes as pessoas querem zombar dizendo: você vai continuar indo na igreja, você vai continuar sendo crente, você não está vendo que quanto mais você faz, mais piora? Mas você teve coragem suficiente para permanecer firme na fé. Existe uma recompensa. Salmos 26, 5. Salmos 126, versículo 5. Diz algo aqui para a nossa vida. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. É preciso ter coragem para fazer isso aqui, irmãos. Semear, entregar, compartilhar, num tempo de choro, num tempo de lágrimas. Existe uma promessa, porque se no tempo de lágrimas você semeia, você pode até ir chorando, mas a volta é com cânticos de alegria. Eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua caminhada. Talvez você venha caminhando algum tempo, alguns anos, semeando em lágrimas, semeando o teu tempo com Deus em lágrimas, semeando o teu dinheiro com lágrimas, semeando tuas ofertas com lágrimas, semeando palavras às outras pessoas com lágrimas, vivendo processos dolorosos. Mas eu quero profetizar que chegou o tempo do retorno com cânticos de alegria, chegou o tempo de celebração, chegou o tempo de desfrutar. Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, estou colhendo daqui, Senhor, estou recebendo daqui, Senhor, obrigado, aleluia. Quantos recebem essa palavra aqui? Quantos recebem que chegou o tempo de cantar, chegou o tempo de louvar, chegou o tempo de agradecer? Senhor, obrigado, Pai. Oh, Pai. Os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Deixa eu te dizer, Deus não esqueceu de cada semente. Deus não esqueceu de cada vez que você precisava de uma palavra, precisava de um versículo, precisava de um abraço, mas você semeou na vida de alguém. Quantas vezes acontece isso, né? Nossa casa está um caos, mas alguém liga pedindo ajuda, e a gente, no meio de um turbilhão, no meio de uma tempestade, talvez na pior fase da nossa vida, a gente estende a mão, a gente semeia, a gente manda um versículo, a gente ora, mesmo com o coração quebrado, mesmo passando uma dor insuportável, mas a gente está semeando com lágrimas.
E se você que está aqui nessa noite já fez isso, eu quero declarar e profetizar que a volta vai ser em alegria, que a volta vai ser em alegria, com cânticos e louvores. Eu tenho certeza absoluta que a nossa igreja está colhendo muita coisa que foi semeada em lágrimas pelos nossos pastores. Nossa igreja tem 35 anos. Quantas vezes pastor Davi, pastor Renato, pastor Assis ficaram aqui, não fecharam a igreja com 3 pessoas assistindo o culto, não fecharam as portas com a igreja não tendo nem condição, semearam em lágrimas, e está chegando o tempo de colhermos com alegria. Amém? Às vezes tem coisa que você nem entende que está colhendo, mas fruto de semente dos seus pais, fruto de oração dos seus avós, fruto de joelho dobrado, amém? Em lágrimas, e ali a gente colhe. Então entenda isso. Está num momento doloroso? Lembre-se da volta, lembre-se da promessa, lembre-se que seus filhos, sua descendência vai desfrutar de uma colheita poderosa. Por isso que é preciso coragem. Por isso que Deus te chama hoje para viver uma vida de coragem. Sabe por quê? Porque ninguém sabe o nosso dia de amanhã. E a maior recompensa é o nosso nome estar lá no livro da vida. Os discípulos voltam de uma viagem missionária, evangelística, todos felizes, alegres, cantando e dizendo: mestre, nossa, em teu nome nós expulsávamos demônios. Jesus olha para eles e diz assim, eu vi o diabo descer como um relâmpago, porque se orgulhava. Vocês não devem se alegrar por isso, vocês precisam se alegrar pelo nome de vocês estarem escrito no livro da vida. Deus manda te dizer para você viver uma vida de coragem, para todos os dias reafirmar que o teu nome estará lá. Se for hoje, eu tenho convicção que o meu nome estará lá. Se for hoje, eu vou abrir mão de algumas coisas, que o meu nome estará lá. Coragem para viver todos os dias como se fosse o teu último dia, porque a recompensa nossa é viver na glória com Ele. Aqui poderemos passar 90, 80, 100 anos talvez, mas a eternidade, onde tem aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum escutou, nunca penetrou no coração nem na mente do homem, o que Deus preparou para aqueles que o amam. É preciso coragem. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite, ou te colocou conectado, para que você possa sair da tua zona de conforto. Sair do teu comodismo, de talvez só assistir um culto e viver o evangelho naquilo que te agrada, que dá para fazer. Deixa eu te falar uma coisa, com Deus não tem negociação, não tem barganha. Deus não quer um pedaço, uma parte, Deus quer tudo. Amém? Deus não quer um pedacinho. E outra coisa, não tem como você falar para Deus, mas eu dou meu dízimo. Deus também não quer o teu dinheiro, Deus quer a tua fidelidade. Ele não quer um pedaço, Ele não quer a tua cesta básica, Ele não. Ele quer a tua prioridade para Ele. Ele quer a tua coragem de dizer: Senhor, sou teu servo, conta comigo. Como o pastor Davi falou, o pastor Assis falou aqui, você precisa ir lá, tomou banho, trocou de roupa e foi na casa da irmã. Coragem para viver o reino de Deus. Coragem, porque os fins dos tempos estão mais próximos do que nunca. E talvez você não tenha tempo de dizer, o pastor falava, os meus pastores falavam. Talvez não tenhamos tempo para isso. Por isso hoje é uma noite de você tomar coragem para viver o reino de Deus, para viver o evangelho de Deus, para ser um crente verdadeiro, para ser um cristão de verdade, para ser exemplo de homem e de mulher de Deus por onde você passar. Para que assim como eu fui naquele sítio essa semana e vi uma família sendo reconstruída, e eu fiquei pensando, Senhor, e se eu não fosse? E se eu dissesse que para mim não dá, que é muito longe, que eu vou voltar à noite? E se eu pensasse no meu comodismo? Por isso Deus manda te dizer, coragem para salvar vidas, coragem para fazer aquilo que parece ser incomum para você, mas vai ser aquilo que Deus te colocou, vai ser o testemunho da tua vida. Coragem.
Coragem para prosseguir. É preciso coragem para continuar na caminhada. É preciso coragem para continuar crendo. Eu quero orar por você nessa noite, porque Deus está levantando homens e mulheres corajosos, que estão dispostos a pagar o preço. Porque o preço que a gente paga não é capaz de pagar o preço que Ele pagou. Amém? Porque Ele pagou um preço por mim e por você, que ninguém pode pagar. Mas é preciso ter coragem para a gente transformar vidas que não entenderam isso. Vidas que estão vivendo do pecado e achando que não tem mais solução. Sabe, ontem eu falei algo de uma história. O filho escutou a mãe falando que todo dia, todas as madrugadas, Deus falava com ela. E ele falou assim: ah, mãe, quer dizer que Deus fala contigo todas as madrugadas? E a mãe falou: fala, meu filho. O filho já era casado. E ele falou assim: fala mesmo, mãe? Fala todas as madrugadas. Toda madrugada ele fala comigo. Ele: ah, é? Então olha só, mãe, eu tenho um pecado que nem a senhora sabe. Eu tenho um pecado em mim que ninguém sabe. Então vamos fazer o seguinte: amanhã vem aí tomar café com a senhora. Vamos ver se Deus vai falar. Ele foi para casa. Domingo de manhã ele estava lá, sentado, esperando a mãe na mesa. A mãe chega e o filho pergunta assim: e aí, mãe, dormiu bem? A mãe falou assim: dormi, meu filho. E aí, Deus falou? Falou de novo. E aí, minha mãe, Deus te falou do meu pecado? O que foi que ele disse? E a mãe dele falou assim: meu filho, Deus me disse que dos seus pecados Ele não se lembra mais. Deus manda te dizer isso nessa noite. Não deixe que nada do passado te impeça de viver o futuro glorioso de Deus. Ele não lembra mais do teu passado. A voz que te acusa, te condena, não é a voz que vem do alto. Não é a voz do Deus de misericórdia. Amém? Coragem para viver o novo. Coragem para desfrutar todas as promessas que Deus tem para nós. Coragem para caminhar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. Não existe outro caminho. Estão te oferecendo oportunidades, estão te oferecendo opções, mas Ele é o caminho.